Bem, boa noite a todos, ou bom dia, dependendo da hora que cada um assistir, porque esse conteúdo vai ser gravado e vai ser deixado no canal do YouTube nosso e pode ser consultado a qualquer momento, de acordo com a conveniência de todos. Nós estamos aqui em mais um podcast da Clínica Unionco e do Instituto Core, né? Após um intervalo que a gente por vários motivos, ficou sem poder fazer, mas retomamos agora com toda a força, neste setembro, falando sobre o mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, e nós temos o prazer de convidar a psicóloga a doutora Maria Eunice Ribeiro, que é psicóloga da Clínica Unionco e tem uma larga experiência na sua área, e vai poder transmitir para todos nós os dados do seu conhecimento técnico e da sua vivência profissional. E quero agradecer penhoradamente a doutora Maria Eunice pela sua presença aqui. E nós vamos procurar comentar sobre esse fator que acredito que é desconhecido por uma parcela importante da população, que é a questão do suicídio, não é? E, doutora, se você me permite, eu vou só falar alguns dados relacionados à questão do suicídio, né? E falar que esse Setembro Amarelo é uma campanha de muitas entidades, né, ligadas à psiquiatria, à psicologia, ao Conselho Federal de Medicina, que surgiu a partir da iniciativa de um médico psiquiatra em 2013, né? E tem até essa daqui que eu achei bastante interessante, um slogan, né, da campanha do 2024, se eu não me engano, se precisar, peça ajuda, né? Que é o mote dessa campanha e das iniciativas que acontecem nesse sentido, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento e tenham noção, primeiro, da dimensão do problema do suicídio na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, né? E depois, o que a gente pode fazer para minorar essa ocorrência tão trágica, né, para a vida das pessoas e para a vida das famílias, da sociedade como um todo, né? Todos nós temos pessoas que, infelizmente, cometeram suicídio no nosso meio social e profissional, né? E eu só chamar a atenção que isso surgiu em 2013 com o doutor Antônio Geraldo da Silva, psiquiatra, presidente na época da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e também com muitas outras entidades ligadas à psicologia, ligadas à saúde. O dia, na verdade, é o dia 10 de outubro, né? E o Brasil é um país interessante, né? Em muitas coisas. Inclusive nisso, é a maior campanha anti-suicídio do mundo, é a que existe no Brasil, em todo setembro, né? Não existe nenhum país do mundo que tenha uma campanha de tal dimensão, né? E isso se justifica porque existem aproximadamente 1 milhão de casos de suicídios por ano no mundo. No Brasil, eu acho que é mais, né? O Brasil, as estatísticas são muito precárias, mas são 14 mil casos, 38 casos por dia, o que é uma cifra muito importante, né? Sem dúvida. E está se percebendo o aumento da incidência nas Américas e a grande maioria está relacionada com doenças mentais que ou não foram diagnosticadas, ou que foram mal diagnosticadas, ou que foram maltratadas, né? Então tudo isso é o que a doutora Eunice vai falar aqui. Depois a gente fala mais alguns dados para ela introduzir aí o conteúdo que ela tem a dizer. Boa noite a todos. De antemão, eu quero agradecer à Unionco o convite para participar dessa live, na pessoa do Dr. Eduardo, com a temática tão necessária dentro da campanha do Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à conscientização sobre a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Contextualizando essa campanha do Setembro Amarelo, eu quero falar um pouquinho por que foi escolhido esse mês.
Então, o Setembro Amarelo, ele vem como uma proposta de conscientizar, quebrar estigmas e incentivar pessoas a pedirem e oferecerem ajuda. E por que foi escolhido exatamente o mês de setembro? A origem dessa data do Setembro Amarelo se deu pela morte de um jovem norte-americano chamado Mike, que em 1994 ele morreu por essa condição do suicídio, e ficou conhecido por ele dirigir um carro, que era um Mustang amarelo. E nesse velório desse jovem, os amigos fizeram cartões, distribuíram cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio. Então, a origem dessa condição do Setembro Amarelo, da cor amarela, se deu a partir daí. E a partir desse momento ficou estabelecido, como o Dr. Eduardo falou, pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela OMS, a data 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, assim, e qual é o objetivo da gente falar dessa temática nesse mês de setembro? Eu faço uma crítica, num primeiro momento, para que a gente pense a saúde mental precisando ser cuidada de janeiro a janeiro. Então, esse reforço que a gente dá na questão do setembro é só um lembrete, porque a saúde mental, ela não pode ser, a gente não pode cuidar de pessoas, não pode oferecer ajuda no mês de setembro e esperar que de janeiro a agosto nada aconteça. Aí passou setembro, outubro a dezembro, ninguém fala sobre a questão da saúde mental. Então, é muito importante que a gente entenda que, diferente de um outubro rosa, de um novembro azul, de um dezembro laranja, não aumenta a incidência de casos, porque se faz a campanha. Entretanto, essa campanha no mês de setembro, se ela não for muito bem organizada, muito bem orquestrada, no sentido de trazer, de abrir espaços sérios, comprometidos com a temática, ela pode causar muito desastre. Então, a crítica que eu faço nessa questão é essa, é que a gente possa trazer essa temática de uma forma séria, comprometida com a saúde mental, e também mostrar que pedir ajuda é sempre um ato de coragem. Pensando nisso, em relação a essa estatística que o doutor Eduardo trouxe, fazendo uma breve explicação sobre o suicídio como questão de saúde pública, para que a gente possa entender a relevância desse momento que estamos tendo aqui, o suicídio é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma das principais questões de saúde pública no mundo. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. No Brasil, por exemplo, os números são alarmantes e sabemos que o estigma em torno do assunto ainda impede muita gente de buscar ajuda. Por isso, falar sobre isso e trazer explicações sérias em relação a essa temática é muito importante. Assim como também é importante desmistificar algumas crenças, como a ideia de que quem fala não faz, porque esse é um mito perigoso. Muitas vezes, quem está falando nesse momento, já é um pedido de ajuda. Então, é muito importante que a gente esteja ligado a esses sinais, por mais sutis que eles possam aparecer. Eu estou trazendo uma breve pesquisa aqui da Fiocruz, que fala que a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 aumentaram 29% a cada ano nesse mesmo período. Então, quando a gente vê um dado desse, a gente vê a importância da gente trazer essa temática para que ela seja refletida, para que ela seja discutida e para que se mostre caminhos de cuidado em relação ao que pode acontecer com um grande crescimento nesse contexto. Esses resultados eles foram encontrados na análise de um conjunto de quase 1 milhão de dados, divulgados em um estudo recém-publicado,
desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde, Fiocruz Bahia, com colaboração de pesquisadores de Harvard. Então, quais são os sinais de alerta que eu poderia trazer aqui? Mudanças comportamentais, emocionais, sociais. E nesses sinais, quais são os sinais que merecem nossa atenção de uma forma muito cuidadosa? Que é a própria mudança no comportamento, o isolamento repentino, as frases que demonstram a questão da desesperança, alterações no sono e no apetite e, às vezes, pequenos detalhes do dia a dia que já indicam que aquela pessoa precisa ser ouvida. E ouvir sem julgar pode salvar vidas. É muito importante que a gente, nessa questão da escuta, a gente entenda que a escuta ativa e sem julgamento é uma escuta importante para uma pessoa nessa condição de sofrimento. O que eu poderia trazer em relação à questão do apoio e a rede de cuidado nesse sentido? É que o papel da família, amigos e colegas é importante. Ninguém precisa enfrentar o sofrimento de um transtorno, de um adoecimento, de uma vulnerabilidade em relação à sua saúde mental sozinho. O papel da família, dos amigos e da comunidade, ela é muito fundamental. Essas relações, elas têm um papel muito importante nesse cuidado que se pode ter com alguém nessa condição. Às vezes, não é nem sobre dar uma resposta para aquela pessoa, mas é assim, estar presente, oferecer essa escuta e esse apoio. Então, profissionais de saúde e outros serviços também contam como rede de apoio, e é quando percebemos que não damos conta, e se nós percebermos em algum momento que não estamos dando conta sozinho, é essencial buscar ajuda profissional, com psicólogos, psiquiatras, médicos e grupos de apoio, nesse caso. Quando eu falo em suicídio, eu remeto a condição a um mito muito que demonstra metaforicamente é a questão do mito do Sísifo, onde ele faz a questão onde ele passa o dia empurrando uma pedra porque recebe uma punição, empurrando uma pedra até o final de uma montanha, e no dia seguinte essa mesma pedra está embaixo para que ele faça de novo esse movimento. Então, na questão do adoecimento, é meio assim, é meio que você está sempre enfrentando um grande sacrifício no sentido de nem entender o que está acontecendo com você naquele momento. E se você está o tempo todo carregando essa pedra, de uma forma metaforicamente falando, sem pedir ajuda, dificilmente você vai conseguir sair desse espaço, dessa luta tão importante que é o cuidado com a saúde mental. Vejo também a questão da prevenção, da valorização da vida no cotidiano, que prevenir é valorizar essa vida, e isso passa pelo autocuidado, por cultivar vínculos, ter espaços de fala e de escuta. Um outro ponto que eu trago, que é muito importante, é a questão das estratégias, porque cada um de nós pode ser um agente de prevenção quando olha para o outro com empatia e cuidado. As estratégias de cuidado nesse sentido estão relacionadas ao autocuidado, ao apoio social, às práticas de saúde mental, além do papel das escolas, empresas e instituições. Porque as instituições, como escolas e empresas, elas também têm responsabilidade em criar ambientes mais saudáveis e protetores em relação a esse contexto. Então, cada um de nós pode ser um agente de prevenção, quando tiver um olhar compassivo e cuidadoso nesse quesito. Aí eu trago para vocês também um outro conceito que eu acho muito importante ser falado aqui nessa live, que é o conceito da pós-venção. Ele é um conceito que ele é ligado à prevenção do suicídio, mas com um olhar voltado ao cuidado com as pessoas enlutadas ou impactadas por uma morte na família com essa condição. O termo pós-venção ele foi introduzido no Brasil a partir da dissertação de uma mestranda, Karen Scavacini, em 2011. E o primeiro curso a tratar diretamente sobre o tema ocorreu em 2012. Então, quais são os objetivos da pós-venção? Que é esse cuidado com as pessoas que são impactadas, familiares, entre outros cuidadores, pela questão do suicídio.
Então, é trazer alívio aos efeitos relacionados com o sofrimento e a perda, é prevenir o aparecimento de reações adversas e complicações do luto, porque a questão do luto, o luto complicado, ele muitas vezes se dá pela falta do cuidado. Então, a gente não fala mais na questão do luto patológico, porque o luto não é uma patologia, mas a gente fala das complicações do luto. Então, nesse contexto, o conceito da pós-venção, ele tem uma importância muito grande nesse sentido, porque ele vem para minimizar o risco de comportamento suicida nos enlutados por suicídio, além de promover resistência e enfrentamento em sobreviventes. Então, pelo estigma, como é tratado o suicídio, a maioria dos sobreviventes, eles não contam com nenhuma ajuda para lidar com o luto. Então, estudos assim, em relação a esse conceito que eu trago da pós-venção, eles demonstram diferenças significativas na intensidade e duração desse luto, o aumento de sintomas depressivos e impacto no sistema familiar dos sobreviventes do suicídio, se comparado a outras mortes violentas. Então, é muito importante a gente pensar nesse cuidado não só na questão preventiva, mas também na questão da pós-venção. Talvez alguém que esteja assistindo ou já tenha passado por momentos de dor profunda nesse sentido, ou acompanhado alguém querido nessa luta, então, entender essa questão de que ele precisa também ser cuidado é muito importante. E o que é que eu quero reforçar com isso? É que existe saída, existe tratamento e existe vida possível após a dor desse momento. Doutora, só lhe interrompendo um pouco, só para a gente ilustrar aqui uns dados que eu achei interessantes aqui, é que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, verificou que morrem mais pessoas todos os anos por suicídio do que por HIV, por exemplo, malária ou câncer de mama. E também as guerras e homicídios, né? Que a gente sabe que só no Brasil existe 42 mil homicídios por ano, né? E nós tínhamos até pouco tempo 11 guerras no mundo. Então, você vê a expressão de tudo isso em relação à importância da incidência do suicídio. E também ela comenta aqui sobre os jovens que você já falou, sobre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de mortes depois de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Então isso é uma coisa muito importante, que são pessoas jovens que têm suas atribulações devido a questões hormonais, questões vivenciais, relacionamento com os pais, com os irmãos, os conflitos, né, que normalmente acontecem nessa situação. E isso, de alguma maneira, está havendo uma ruptura aí do equilíbrio, causado pelos fatores que certamente você vai comentar, mas que é preciso estar muito atento, né, porque a criança, o adolescente tem aquele rótulo, né? Eita, adolescente é insuportável, aborrecente, não sei o quê, mas muitas vezes no meio daquele comportamento bizarro ali, existe algum distúrbio que pode levar, e como a gente já está vendo tantas vezes, com tanta frequência, automutilação, né? Uma coisa frequentíssima, que pode anteceder uma coisa mais grave, né? Um dano e um suicídio, eventualmente, dessas pessoas muito jovens, né? Sim. Se há um problema filosófico verdadeiramente sério, esse problema é o suicídio. A gente falando sobre isso, e aí eu volto para a questão da pedra, do mito que eu trouxe para ilustrar na metáfora. Então, ela é o que temos de simbólico, é essa pedra, é esse sacrifício, é essa dificuldade que muitas vezes as pessoas têm em pedir ajuda, em se permitir ser ajudado. Então, porque o transtorno, ele, como a pedra, é como se fosse um movimento infrutífero do sofrimento de muitos dos que lutam nas suas tentativas e que muitas vezes não se permitem ser cuidados, e ao mesmo tempo também, quando se permitem, existe uma dificuldade também muito, muito grande em manejar a questão da ideação suicida. E aí a gente pensa, mas o que fazer? Como é que a gente cuida do peso dessa pedra? Como é que a gente cuida do peso desse transtorno? Como cuidar de alguém quando essa pessoa perde essa sacralidade da vida? Então,
perder essa crença na transcendência, na vida, não se perceber doente e naturalizar pensamentos como já se fizesse parte do seu jeito de ser, como muitas vezes a gente ouve falar, não, é o jeito dele ser, esse jeito é o jeito que ele tem mesmo de lidar com a vida. Não é. Não é. Nós temos um instinto de sobrevivência e a gente precisa entender a questão das ideações suicidas como uma doença. Isso é muito importante. Tem um livro que quando eu penso na questão do suicídio, eu lembro dele, o título é Nem Covarde, Nem Herói, que é o livro de uma psicóloga, onde ela passou por uma situação familiar e a partir daí ela foi estudar sobre a temática do suicídio e ela traz isso de uma forma muito interessante, que é a gente não considerar a pessoa, nem que ela foi um herói, porque cometeu um ato desse, mas ela também não foi um covarde. E também não deixar que esse evento seja algo que destrua a história do outro. Porque ele não pode ser, essa história de alguém que lutou tanto por essa condição, não pode ser estigmatizada na questão dele ter cometido esse ato. A gente precisa olhar essa pessoa como uma pessoa que estava doente. Ela não era algo que ela queria fazer. Ela só não foi suportado por ela naquela condição do que vivenciou em relação aos transtornos da saúde mental. Se você me permite, eu também tenho um componente forte aí em relação às religiões, não é? Porque existem alguns trechos da Bíblia que consideram que o suicídio é um pecado sem perdão, não é? Uhum. E eu me defrontei com situações que eu vi, que eu presenciei, o que eu ouvi falar, que as pessoas, os padres, né, os bispos, proibiam rezar missa para suicidas. Sim. Não faziam missa de corpo presente para suicidas e até, às vezes, durante um período longo, foi proibido enterrar em cemitério cristão um suicida, porque se achava que ele contrariou a lei máxima, né, da doutrina cristã, né, que é a preservação da própria vida, né? E isso foi uma coisa muito séria, sabe? Durante muitos séculos se teve esse tipo de preconceito, né? Sim. E estigma, o que eu acho, né? O que eu acho uma coisa muito grave, porque, por exemplo, em relação a algumas situações que fogem ao comportamento normal das pessoas, a igreja hoje, católica, evangélica, está aceitando aquelas pessoas e dizendo que elas precisam de assistência do seu pastor, né, do seu padre, do seu pastor, etc. Mas naquela época não existia isso, né? Existia uma intolerância muito grande. Sim. Então muitas famílias sofreram por isso, né? E se a gente for pensar, muitos são os determinantes que levam o indivíduo a retirar-se do cenário da existência. Muitos são. Muitos são os determinantes, porque a situação não é uma situação única. A gente vê por aí essa forma muito midiática de se falar do suicídio, totalmente inadequada em relação ao respeito pela pessoa, ao respeito pela família, de ficar buscando, tentando ver se a pessoa deixou uma carta, porque na realidade essa carta é uma forma de punir alguém ou de dizer que o motivo foi aquele, sem entender que a situação ela é multifatorial. Não é um fator único que leva a pessoa a ter uma situação da morte. Não é um fator único. São fatores, são multifatores. Então, nesse sentido, é muito interessante a gente entender essa questão de que a condição é multifatorial, que o fenômeno não se limita a uma faixa etária, condição social e geográfica. Isso está totalmente equivocado nesse sentido. E perceber também que não é exatamente a morte que o indivíduo procura, mas a realização de um desejo de dar fim ao sofrimento que ele vivencia naquele momento. Então, existe a condição de estarmos por perto, ou familiar, ou profissional, no sentido de entender que aquilo ali não é uma condição dele, de um desejo genuíno daquilo, mas assim, dar fim àquele sofrimento que está sendo vivenciado. Insuportável. Então, pontos importantes a serem discutidos, no sentido da gente falar com seriedade, com compromisso, com ética, é a gente pensar que pensamentos suicidas não é normal, não é o jeito dele, não é que ele está falando isso para chamar atenção. A condição, como eu falei, ela é multifatorial
E aí eu trago a frase do livro, que eu acho um livro muito interessante para a leitura de familiares, para pessoas que enfrentam sofrimentos dessa natureza, é que o suicida não é um herói, não é herói nem é covarde. Esse é o título do livro. E os gatilhos não podem ser confundidos com as causas, e não se pode confundir. Outro ponto muito importante da gente deixar falar aqui sobre ele, trazer essa reflexão, é entender que a gente não pode confundir ideação suicida com falta de fé, que é outra questão muito equivocada e que ainda se faz. É aquelas pessoas não entenderem aquela situação como um adoecimento e pensar nessa condição como se a pessoa não tivesse fé. É porque a pessoa não frequenta a igreja. E até criticar, né? Até criticar. Porque diz, mas a pessoa não tem fé, está pensando em suicidar. Exatamente. Achando que isso é uma questão puramente de crença. E não é. Eu vi, lendo sobre o suicídio na Idade Média, né? E a posição da igreja em relação ao suicídio, eu vi coisas que me impressionaram muito. Por exemplo, era proibido enterrar a pessoa que se suicidava. Ela tem que ficar exposta. Eu vi até o trecho que tem falando, né? Na nota da igreja, né, que ela fazia aquelas notas, dizendo que ele tem que ficar exposto para ser devorado pelos abutres, o corpo, né, do suicida. Então existia uma anteposição, uma hostilidade muito grande à pessoa que suicidava, o que é uma coisa até anticristã, né? Sim, totalmente anticristã, né? Sim, é a questão da punição, né? E as pessoas se impregnaram com esse sentido, né? Por muitos séculos, né? Até que essas coisas foram se abrandando ao longo do tempo e foram se tornando mais amenas, né? Mas houve realmente, durante muito tempo, esse estigma, né? Fortíssimo, alimentado por muitas situações. E se a gente pensar, por mais que a coisa tenha evoluído, ainda esse estigma ele ainda é muito presente. A gente vê esse estigma muito presente. Por isso que é tão importante falarmos dessa temática, por isso que é tão importante trazermos informações sérias e comprometidas com esse cuidado da saúde mental e entender que o cuidado ele não pode ser visto apenas no Setembro Amarelo. Ele precisa ser visto de janeiro a janeiro. Setembro Amarelo é uma forma da gente colocar luz de holofote numa situação tão dramática como a gente viu no início, que o senhor mesmo falou, das estatísticas que nós temos hoje no país e no mundo. Então, assim, o Setembro Amarelo, ele precisa ser algo que vai iluminar essa condição tão grave que existe, mas a gente precisa pensar no cuidado da saúde mental desde que o ano inicia até o final do ano. E esse intervalo, onde se tem do setembro, é para trazer mais à tona reflexões que possam, de alguma forma, fazer parte do cuidado. Eu vou trazer alguns dados mais aqui sobre o suicídio, né? E essas considerações da Organização Mundial de Saúde, das sociedades de psicologia, de psiquiatria em redor do mundo, né? Mas cita que existe uma variação, né? Uma variação de país para país, de região para região, de cultura para cultura, entre homens e mulheres, mas no geral há uma incidência maior de suicídio entre homens, inclusive Sim. porque os homens talvez tenham mais acesso a, por exemplo, arma de fogo, né? O que é um agente facilitador, né? Se ele tem uma intenção suicida, se ele está predisposto a suicidar e tiver uma arma de fogo disponível na casa dele, é claro que vai ser mais provável ele se suicidar do que a mulher que normalmente não tem acesso, ou com menos intensidade, com menos frequência tem acesso. Então no Brasil são 12,6 por cada 100 mil homens, né, a taxa, e menos da metade, 5,4 para cada 100 mil mulheres. E ele cita também que há uma diminuição em alguns países da Europa relacionada com a taxa de suicídio, mas que existe um intenso aumento, ele falou até em 20% em torno disso, nos países asiáticos, principalmente no Japão e na China. Na China, por exemplo, você imagina, eu fico observando como é a vida na China, as pessoas trabalham de 9 da manhã a 9 da noite, de segunda a sábado. Para meio-dia, come um prato de arroz, ou um pouquinho mais do que um prato de arroz, e volta a trabalhar, não tem intervalo, não tem nada. Tem uma opressão muito grande do Estado
cobrando o trabalho das pessoas, disciplina, ordenamento, restringindo a liberdade de expressão. E esses fatores tudo vão fazendo uma compressão, não é? No caso da China, eu estou falando, que eu acredito, né? Aumentou sensivelmente a taxa de suicídio. E no Japão, aquela cultura oriental muito rígida, né? Que existe lá, de muita cobrança, para as pessoas terem desempenho, né? Para as pessoas se desenvolverem, isso também gerou uma série de distúrbios na sociedade, que você vê, né? Muito frequente suicídio em jovens, em moças, né? Em adolescentes, né? Que ficam superestimando a beleza, né? A questão da aparência física, da roupa, essas coisas do consumismo, né? Essas coisas vazias, né? Que mostram que não existe conteúdo. Então, me chamou a atenção isso. No Oriente, no Japão e principalmente na China, um grande aumento da incidência de suicídios. E também me chamou a atenção por esse fato que deve ter 190 países no mundo, né? 200 países em torno disso, só tem 38 que tem um programa regular, anual, sistemático de prevenção de suicídio. Né? Não existe uma valorização disso, né? Então existe um longo caminho pela frente. Né? Sim. A própria pandemia, ela escancarou para a gente uma condição muito grave de alguns adoecimentos pela própria pressão que vivemos no período. E assim, alguns grupos, como a gente estava conversando no começo, antes da live, alguns grupos sofreram muito. Porque se nós pensarmos na questão do próprio cuidador médico, vamos levar em consideração o cuidador médico. Então, assim, foi muito sofrimento, de muita impotência diante de tudo que estava sendo vivido. E essa questão, ela existe um luto que eu posso dizer para vocês que é um luto vicário, que é o luto do profissional da saúde. É o profissional da saúde, quando não é cuidado, ele tem uma incidência muito grande de sofrimento. Então, esse sofrimento, de alguma forma, ele vai reverberar numa condição de uma situação mais grave. Então, a questão do luto vicário, na realidade, a gente precisa pensar no luto de várias formas. Então, o nome que se dá ao luto do profissional da saúde em relação a ele ter essa condição de cuidado e dele lidar também com essa finitude, que é o que a gente chama do luto vicário, ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada. Então, tem alguns pontos que eu trouxe aqui em relação aos sentimentos, em relação à questão do que se sente nesse momento dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade em relação à vida, que é a desesperança, que é não se conseguir projetar um futuro, é o desespero, que é o senso de urgência em várias situações, e é o desamparo, é se sentir desconectado, se sentir com uma falta de pertencimento, porque quando o senhor traz a questão de alguns países aí, existe uma falta de pertencimento em relação a algumas culturas que às vezes oportuniza que algumas situações sejam mais alarmantes. Aí eu trago também uma questão em relação aos pensamentos, porque aí eu trouxe em relação aos sentimentos e trago em relação aos pensamentos, porque tudo isso fica na condição do intolerável, do insuportável, do inescapável, não tenho como escapar de uma determinada situação, do interminável, nada daquilo vai terminar. E aí eu volto para a coisa da pedra do mito. Então, é aquela situação onde a gente não consegue enxergar uma esperança em relação, uma saída, em relação àquela condição tão grave que está sendo vivenciada. E aí, eu já falei na questão da pós-invenção, que é a questão da relevância, né, como uma estratégia de oportunizar uma promoção também de saúde mental para as pessoas que sobrevivem àquela condição tão dramática, e é todo cuidado prestado a esses enlutados na questão do suicídio. Tudo isso é muito importante que a gente leve em consideração, porque é todo um cuidado emocional que precisa ser visto nesse momento. Muitas vezes para aquela pessoa que tentou e não conseguiu, e também para os familiares que estão ali o tempo todo. Muitas vezes ela reincide, né? Exatamente. Ela tenta, não consegue e reincide. Né? Então, esse trabalho da pós-invenção, ele vai atuar na família, mas também vai atuar naquele que não conseguiu. Então, o que não conseguiu, para que, se há uma recuperação, é uma situação difícil manejo,
mas é tudo que a gente pode fazer para que essa vida seja cuidada da melhor forma, como a gente imagina que deve ser. Então, em relação à promoção de saúde, a gente pode ver que pode trazer essa pós-venção como estratégia também de desenvolvimento de fatores protetivos em relação ao surgimento de outros comportamentos familiares. Deixa eu chamar a atenção aqui só de um fator que eu acho que também bastante relevante, que é o alcoolismo, né? O alcoolismo, eu acho que o Brasil é um dos poucos países no mundo em que existe publicidade na televisão aberta de bebida alcoólica, né? Que eu saiba, não tem nenhum país que tenha isso, sabe? Chegar a vodka, uísque, cerveja na televisão, no horário que todas as crianças estão assistindo. Então, existe o consumo aqui de 8,9 litros por pessoa no Brasil e 6,4 litros por pessoa no resto do mundo. O Brasil tem um índice de consumo de álcool altíssimo, né? E o álcool é relacionado e vinculado a questões de beleza, questão de sucesso, questão de bem-estar, é jogador de futebol, é cantora famosa, né? Isso é uma coisa realmente absurda, né? Que isso aconteça, né? E faz de conta que não está acontecendo nada. Então, o alcoolismo se calcula que mais ou menos existem 10 milhões de alcoolistas aqui no Brasil, né? 10 milhões de pessoas. Num grau maior ou menor, né? Eu acho que a definição do alcoolismo é meio difícil, mas seria a partir do momento que a pessoa bebe e interfere na sua atividade profissional e no seu relacionamento familiar, né? A bebida. Então, aí vem a depressão, anorexia, desnutrição, né? Demência relacionada com álcool, que é uma coisa também muito frequente Sim, que eu sim. observo. Assim, na minha prática, que eu não sou naturalmente psiquiatra nem clínico, mas eu vejo pessoas que têm um estado de demência muito precoce quando elas são alcoolistas, né? Por toxicidade mesmo no cérebro, né? E a associação do álcool com as drogas, né? Um alto índice de relação da álcool com droga que se refere aos casos de suicídio, né? E um percentual grande de alcoolistas, de volta a 5%, terminam sua vida pelo suicídio, né? A pessoa vai deteriorando, né? A sua condição física, mental, nutricional, né? E quando chega no fundo do poço mesmo, é, isso acontece o suicídio. E isso é agravado por esse último item que está ali, que é que os jovens cada vez bebem mais cedo, né? No Brasil, inclusive, e nos outros lugares, mas no Brasil tem esses fatores facilitadores, né? Cada vez mais cedo os jovens começam a beber e achar que aquilo é normal, né? Tem uma frase que eu li, que eu gosto muito de trazer ela, quando eu penso na questão do Setembro Amarelo, é que a gente não pode esperar por uma crise para descobrir o que é importante na nossa vida, que é a nossa própria vida. Então, assim, esperar que a crise aconteça, a gente precisa, e aí eu volto a falar na questão do cuidado com a saúde mental, a gente precisa estar sempre atento a como nós estamos em relação a vários fatores e não esperar que essa crise se instale de uma forma mais grave para a gente entender a importância dessa vida, da nossa própria vida. E aí essa frase de não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida, ela é de Platão. Eu acho ela muito significativa e profunda nesse sentido do que a gente está falando aqui. Então, refletir sobre a empatia, sobre o acolhimento, ressaltar e falar sobre o que é a melhor forma de prevenir, eu acho que é um compromisso ético, no sentido de trazer esse cuidado como algo primordial em relação a todas as questões em que se diga em relação à vida. E se a gente for recapitular os principais pontos do que nós falamos aqui, é que é pensar sempre que nós não estamos sozinhos e nem precisamos empurrar essa pedra, que é o nosso transtorno, que é a nossa condição de sofrimento, sozinho. A gente precisa contar, precisa estar aberto à condição de pedir ajuda mesmo, porque pedir ajuda não é um ato de covardia, é um ato de coragem. É você entender que você chegou no seu limite e que ali sozinho você não consegue mais levar adiante aquela situação.
Também a gente precisa indicar contatos úteis, como a CVV, no 188, que é 24 horas, gratuito. Os CAPs das nossas cidades, que por mais que a gente... Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. O CVV existe há décadas, não é? Muito tempo. E quem são as pessoas do CVV? São profissionais da área mental, são leigos, voluntários? São voluntários, mas eles têm todo um treinamento para esses atendimentos de emergência. Mas são voluntários. É uma coisa de grande valor. É, né? de grande valor. Então, assim, nós pensarmos no CVV, que é 188, 24 horas, gratuito, pensar nos CAPs, nas clínicas escolas das nossas cidades. E tem um outro instituto que eu gostaria de trazer ele aqui, que é o Vitaleri, que o site é o Vitaleri junto, vitaaleri.com.br, que é um local de muito respeito hoje no Brasil, muitas informações importantes em relação à prevenção e pós-venção, e com cartilhas, com documentos, assim, com material muito bom e muito sério nesse sentido, tanto para profissionais da área de saúde, como também para a própria pessoa que está enfrentando esse problema de uma forma mais grave. Então, eu acho que é isso. A gente precisa multiplicar cada vez mais, precisa trazer essas reflexões de uma forma séria e comprometida, porque é uma situação agravante e que precisa ser falada, ser discutida. Não é não falar que a gente vai resolver o nosso problema. É falando, é mostrando para as pessoas que elas têm condições de buscar ajuda de alguma forma e permanecer, porque por mais que seja difícil todo o tratamento em relação aos acontecimentos, dos transtornos, das ideações, mas é possível que a gente consiga, de alguma forma, atuar nessa condição de cuidado sempre e, assim, como um caminho, não esquecer que a gente precisa desse cuidado de uma forma extensa. Veja só, doutora, eu acho interessante a gente comentar alguma coisa sobre a questão da área da saúde, né? Pelo seguinte, eu fiz assim uma rápida retrospectiva e lembrei que teve 4 amigos e colegas de trabalho meus que se suicidaram, né? Desses 4, 2 eram bastante próximos, né? Trabalhávamos juntos no hospital e pelo menos num desses 2 eu não vi nunca nenhum sinal relacionado com alguma coisa que chamasse a atenção de alguma... Pelo contrário, era uma pessoa muito alegre, uma pessoa que brincava, uma pessoa que trabalhava muito leve, né? Eu me surpreendi muito, né, quando soube da situação acontecida. E as outras pessoas também existiam, porque existem fatores, acho que endógenos e exógenos, né? Por exemplo, tinha uma das pessoas que conviveu comigo que teve um problema sério de trabalho, né? Financeiro e de trabalho, aí seria o gatilho para isso, né? Mas outros são inaparentes. Aí você vê pessoas que vivem no meio médico, que tiveram formação médica, que têm acesso ao médico psiquiatra, têm acesso ao psicólogo, né? E muitas vezes são casados com médicas, né? Que poderiam também identificar isso, e chegaram a uma situação crítica dessa de se suicidar, né? De uma maneira bastante assim, chocante, né? Traumática. E outras pessoas que a gente vê na área do entretenimento, né? Eu me lembro muito bem do caso de Valmor Chagas, né? Valmor Chagas era um ator da Globo, muito famoso, que tinha uma série chamada Mundo em Guerra, né? Que ele falava sobre o mundo, a guerra, não sei o quê. E simplesmente quando ele ficou velho, ele deu sorte, se separou da mulher, foi morar em Petrópolis, numa chácara, uma coisa dessa, e ele não conseguiu conviver com as limitações da velhice, né? Com limitações físicas, limitações mentais e tudo, e se suicidou, né? E aí isso cai na mídia, né? E as pessoas comentam muito. Mas, especificamente sobre a área médica, me chamou muito a atenção disso, porque teve um caso especialmente que foi muito chocante, que era uma
pessoa que também eu conhecia bem, tudo que a gente não esperava, não tinha nenhum sinal externo, né? Então eu fico imaginando, se um médico que teve um curso, que ele estudou psiquiatria, que sabe as coisas relacionadas com os sintomas psiquiátricos, né? Com os sinais de distúrbio mental, suas famílias, como eu disse, muitos deles casados com médicos também, e ele não identifica, imagina um leigo, né? Ele não sabe, ele não consegue controlar, né? Imagina um leigo, né? Que não tem esse suporte, esse arcabouço aí de proteção, né? Aí eu vejo que realmente as pessoas são suscetíveis, né? Sim, porque na questão não é só a questão do conhecimento em relação de como se procede um transtorno, é a questão da própria emoção, é a questão do próprio sentir. Você está vulnerável, todos nós estamos vulneráveis às fragilidades, às vulnerabilidades da vida. Em relação a essa questão de Valmor Chagas, eu achei muito interessante isso que foi trazido, porque, veja, uma das grandes questões que a gente vê hoje é a questão do próprio envelhecimento. As pessoas estão em expectativa de vida mais alta, me parece agora é 77 anos e alguns meses. Então, com essa expectativa mais alta, também surgem as limitações. Então, veja, muitas vezes, essa expectativa de vida ela é uma expectativa alta. Você não teve um cuidado ao longo da sua vida, porque assim, você pode ser uma pessoa com essa idade, dentro de um contexto de idade, mas ser uma pessoa atuante, ser uma pessoa que está ali trabalhando, cuidando, fazendo exercício. Então, essa pessoa, ela está saudável. Mas se você é uma pessoa que ao longo da sua vida você não construiu relações como rede de apoio, você não teve uma condição de vida para chegar aos 77 anos e meses com um propósito de vida, com um sentido de vida, então esse próprio contexto ele já é um facilitador para algumas questões de saúde mental. Eu participei de uma palestra agora recentemente, que por sinal foi até a União que estava representada nessa palestra, e eu levei uma coisa para essas pessoas que estavam ali, que era um público predominantemente idosos, de uma situação, de uma localização aqui em Recife. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a pesquisa, quando eu levei essa pesquisa, o impacto que isso causou para eles. Porque hoje a gente percebe que a gente precisa cuidar do corpo, precisa cuidar da mente, mas tem um fator muito importante na questão do envelhecimento, que é cuidar das relações. Então, quando a gente cuida do corpo, cuida da mente, mas você não cuida desse lado social, dessa interação da sua vida em relação ao mundo que você vive, você fica meio sem objetivo. Existem empresas já há um certo tempo, mas elas precisam cada vez mais ser atuantes nessa questão, que é cuidar das pessoas que se aposentam. Porque uma coisa é você ter uma atuação de trabalho, você ter uma identidade profissional, e de repente você sai daquele lugar, sai dessa identidade de atuação, e você perde isso. Então, e muitas vezes você não tem uma trajetória de cuidados em relação à sua vida, em relação a outros projetos. Então, se perde um pouco nesse sentido, e isso pode ser um fator desencadeador de uma condição mais grave da própria morte. Eu vou fazer um merchan aqui, mas não tem nada a ver, mas é o Medicenial, que é uma empresa que chegou recentemente em Recife, mas já tem no Brasil inteiro. Ela tem primeiro que ela só cuida de quem tem, acho que é 50 ou mais, ou 60 ou mais. O que é que ela faz? Ela faz um programa de adaptação da pessoa à idade avançada, ou à terceira idade. Com exercício, com exame, prevenção de doenças, uma série de fatores, né, que levam à redução do controle do alcoolismo, tabagismo, né? Então, é a primeira que eu sei que tem esse tipo de preocupação, né, de você cuidar da saúde e evitar que a pessoa adoeça, né? E nessa esteira aí tem também a fisioterapia, o exercício controlado, né, o pilates e tudo isso.
Então, esse é um caminho muito interessante, né? E a gente sabe que existem as pessoas idosas, existem muitas situações em que elas ficam realmente totalmente afastadas da família, né? Porque todo mundo está cuidando das suas vidas e tudo isso, e também existe uma incidência, né, de suicídio nessa faixa etária por abandono, por tristeza, melancolia, e vai piorando, agravando, e depois depressão e tudo isso, né? Que é a própria falta de sentido, né, em relação à vida. Eu acho que é muito importante, que eu vejo também muito aqui, nós vemos, né, todo médico vê, todo psicólogo vê, que pacientes que se aposentam muito cedo, né? Em algumas atividades que as pessoas se aposentam com 50 anos, com 50, aí tem uns aqui que eu vejo que eu fico impressionado. Ele não se programou para ter uma atividade. Por exemplo, eu vou criar galinha, eu vou, sei lá, vou jogar tênis, né? Fazer alguma coisa que ele se envolva, que ele participe. Mas a pessoa é totalmente perdida, sabe? Passa o dia fazendo uma coisa ou outra que não tem sentido e termina havendo um desgaste até de relacionamento com a esposa e tudo isso somado aos outros fatores, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que observar. Nós estamos aqui com o nosso tempo praticamente concluído. Eu só vou chamar a atenção aqui de uma recomendação, não é? Porque o Setembro Amarelo ele tem também um componente social, né? Existem as sociedades, psicologia, psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, mas existe a sociedade, as empresas, as entidades, as universidades, os colégios, né? As clínicas, né? Os institutos que fazem alguma coisa relacionada com a saúde. Então ele procura integrar, né? Ele convoca as pessoas para integrar dessa maneira aí, olha, audiência pública para debater o tema suicídio e doenças psiquiátricas, organização de palestras e seminários em universidades, locais públicos ou privados, realização de caminhadas, corridas, shows, passeatas e assim sucessivamente, né? Esse material que ele tem, o Setembro Amarelo, ele tem um material que pode ser impresso, né? Ele concede a possibilidade de você imprimir folhetos, você imprimir adesivos que já são padronizados, né? Que já tem um conteúdo educativo. E procurar expandir essas atividades, né, em coisas como a gente está fazendo aqui, esse podcast, né, vai expandir e tornar isso aí visível, né, e permanente, como você falou no início, né, não restringir só ao mês de setembro, mas tem que ser todos os meses do ano a gente alertar as pessoas para essas coisas tão importantes que foram faladas aqui, né. Eu quero pedir às pessoas, por favor, que elas verifiquem um horário que ela possa acessar o canal do YouTube, né, do Core, para fazer um acesso, está lá no card, né, tem todo o endereço. Como é o endereço exatamente, Core? Vai colar no vídeo, vai colar no vídeo para vocês acessarem a qualquer momento, no momento que vocês tiverem disponibilidade, no fim de semana, e vocês fazerem comentários lá no canal do YouTube. E porque com isso a gente tem um algoritmo, né, que vai podendo expandir isso para divulgar para mais pessoas esse conteúdo. E a gente espera brevemente voltar aqui com os outros itens que devem ser discutidos a cada mês, como agora o câncer de mama, não é? No mês de outubro, depois o câncer de próstata, depois o câncer de pele, e a gente trazer pessoas aqui com experiência que foi vista aqui, de tantas observações importantes que foram feitas pela doutora aqui, para a gente observar e reproduzir esse conteúdo aqui para as outras pessoas com a maior amplitude possível, né? Então eu quero agradecer a doutora Marionice, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua presença aqui, parabéns também pelo conteúdo da sua
das suas observações, das suas colocações. E agradecer a todos que nos acompanham e que nos acompanharão. Agradecer a Nicole, né? Que é a nossa... Como é que pode chamar, Nicole? Diga aí. Videomaker e outras coisas. Para encerrar, e a Rosana também que está aqui presente. Para encerrar, eu queria agradecer também a oportunidade, porque eu acho que é muito importante e acredito que de alguma forma a gente tem esse compromisso e quero reforçar a sua mensagem no sentido de que falar é o melhor caminho e que, de repente, a gente precisa compartilhar mais mensagens como essas, por exemplo, para que a gente junto possa fortalecer essa rede de apoio e cuidado. Muito obrigada. Ok. Nós que agradecemos e a todos. Um abraço, boa noite.